Guerreiros e guerreiras, economia internacional, crise financeira a partir de 2007. Não é possível falar da crise a partir de 2007 sem fundamentarmos os seus fatos geradores. Tudo começou em 2001. Tivemos ataques terroristas às Torres Gêmeas. Isso mexeu com a confiança do povo norte-americano, a segurança. Não só a segurança, como no ano seguinte, em 2002, um dos baluartes mais importantes da economia norte-americana foi atacado. O mercado de capitais, a crise Enron, que foi fechada a maior empresa de auditoria do mundo, a Arthur Andersen. Os norte-americanos têm como principal fonte de aplicação de recursos o mercado de capitais. Estavam já inseguros e agora o mercado de capitais, que era o principal objeto de aplicação financeira, estava em dúvida. A incerteza fez com que os norte-americanos corressem para comprar imóveis. Imaginem, norte-americanos comprando imóveis. O governo norte-americano observa esse movimento e percebe que, neste ambiente, existe uma forma de se resgatar o mercado de capitais. Estabelece um título chamado Prime. Esse título, ele é derivado dos contratos de vendas imobiliários que são feitos a partir daquele momento, durante um grande período de tempo. Esses títulos são suficientes para movimentar todo o mercado e, logo, são o lastro de todo o mercado de capitais norte-americanos. Como é natural, não existe possibilidade de se vender imóvel para alguém ou alguns durante o tempo determinado. Em determinado momento, aquelas pessoas que tinham condições para a compra de imóveis já haviam sido contactadas. Os negócios já tinham sido feitos. Agora nós não podemos parar. O mercado imobiliário ainda era a principal fonte de recursos do mercado de capitais. Era do mercado imobiliário que vinham os derivativos, que eram negociados na Bolsa de Valores norte-americanos, e agora não dava mais para parar. Ainda não existia nenhum outro derivativo no mercado de capitais que pudesse substituir os derivativos primes, derivativos que eram fruto do mercado imobiliário norte-americano. Uma saída seria conceder crédito e habilitar pessoas que não tinham condições de comprar aqueles imóveis. E isso foi feito. Inicia-se um movimento de mercado de capitais, fruto de um contrato com alto risco. Este contrato gera então um derivativo denominado subprime. O subprime é o derivativo que decorre dos contratos de compra e vendas imobiliárias e esses de alto risco, grande possibilidade de não realização. Guerreiros, observem. Está fadado um título de alto risco a um dia explodir. Ou seja, a bolha um dia explodirá. E realmente aconteceu. Em 2007, aquele grande conjunto de pessoas que haviam comprado sem condições de pagar, começam a se tornar inadimplentes. Uma vez que aquele título, que representa um grande laço no mercado de capitais, começa a se tornar inadimplente, o risco aumenta. O governo norte-americano, por uma questão de segurança, retira todos esses títulos do mercado de capitais. Vamos imaginar, então, qual é o cenário que nós temos agora. Uma enorme quantidade de títulos que haviam sido negociados no mercado de capitais por investidores que não queriam receber efetivamente o valor da prestação, mas utilizavam esses títulos como meio de manutenção do poder aquisitivo e até mesmo ganhar por especulação. Esses investidores perdem tudo quando os títulos são retirados do mercado. O Brasil teve sorte. O Brasil não podia negociar esses títulos. Na época,
Observamos e ouvimos Manteiga dizendo que isto era um comportamento de manada, o que Lula veio a chamar de marolinha. Ou seja, isso não impactava na nossa economia. E em um determinado momento ia se apresentar e o mercado brasileiro ia se restabelecer, como realmente aconteceu. O Brasil foi o segundo país a sair da crise. E a Europa? O mercado europeu utilizou esse título subprime como fonte de aplicação de governos e empresas. Muitas empresas aplicavam seus recursos em subprimes. Esses recursos eram recursos, na maioria das vezes, de capital de giro. Capital necessário ao ciclo normal da empresa. Não era um capital sobrando para investimento, mas capital necessário ao giro normal da empresa. No momento em que esse título é retirado no mercado, as pessoas que tinham o seu investimento temporário para manutenção de capital de giro, perdem o seu capital de giro. Nos Estados Unidos, quebra Lehman Brothers, banco de investimento. Na sequência, o governo norte-americano, presidente Bush, acaba por socorrer uma série de empresas. Empresas e seguradoras, mas principalmente fonte de recursos de capital de giro de algumas empresas. O presidente Bush é acusado de moral hazard, risco moral, no qual ele se defende dizendo que a ajuda a esse sistema financeiro foi necessário. A contrapartida disso, ou seja, o sistema financeiro quebrando, traria um prejuízo à economia muito maior do que efetivamente aconteceu. Nos Estados Unidos, inicia-se um processo em que as instituições financeiras começam a tratar cada um desses valores, cada um desses títulos, separadamente. Começam a chamar os devedores para negociação, buscar um perfil de dívida adequado à capacidade de pagamento. Mas, enquanto isso, o mercado americano e internacional sofre uma grande crise. Os mercados internacionais, principalmente a Europa, amarguram sem a possibilidade de fazer essa negociação pessoal. Os bancos e instituições financeiras são obrigados a reconhecer, naquele momento, um grande volume de crédito e liquidação. Ou seja, todos os valores que haviam por receber são avaliados segundo um conceito de prudência. Nas instituições financeiras, e isso é um item muito importante do edital de vocês, existe a regulação prudencial. A regulação prudencial determina que, havendo risco, nós temos que determiná-lo ao máximo. Ou seja, os valores que constavam nos balanços das empresas, valores a receber, sobre o qual agora existia uma grande dúvida quanto ao recebimento, muitos deles avaliados a valor justo, eram agora tidos como não recebíveis. A inadimplência parece um monstro que assola a todas as instituições financeiras. Alguns países como a Grécia não conseguiram suportar. Dentro da Europa, principalmente o mercado comum europeu, se iniciam processos de ajuda. Entretanto, somente seriam ajudados aqueles que permitissem, por conta dos países do comércio europeu, uma pequena interferência. Bom, ninguém sabe exatamente se seria pequeno ou grande, entretanto, seria um grau de interferência. Os países da Europa primam pela soberania e resistiram amargamente à interferência externa. Por muitas vezes, o mundo enxergou somente a Alemanha como o país que ainda estava com saúde financeira adequada. Assistimos a crises enormes na Espanha, em Portugal. Verificamos um nível de desemprego em países, tal como a Espanha, chegando a 50% da capacidade ativa. Como dissemos, alguns países como a Grécia aceitaram ajuda. E nós observamos um alto grau de intervenção na economia e uma revolta da população sem antes precedentes. Os investidores dos países europeus e mesmo dos Estados Unidos começam a se direcionar a países como o BRICS. Aqueles do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul. Esses países começam a receber os investidores tendo em vista o alto grau de insegurança que havia no seu país de origem. O Brasil, durante muitas vezes, esteve como segundo país em investimentos no mundo. Entretanto, nos países europeus, o que se observava é uma crise sem precedentes. Nenhuma ação direta dos governos locais era suficiente para fazer frente a tal crise. Nada podia fazer com que a motivação, o ânimo do consumidor aumentassem. A crise piorava porque o próprio cidadão não queria comprar, não queria gastar. Houveram alguns fatos, como na Inglaterra, da colocação de dinheiro para o povo e o povo devolvendo o dinheiro. Não se consome quando existe insegurança. Portanto, observem, a crise estava piorando por conta de não haver consumo. Se não existe consumo, não existe produção. Nos Estados Unidos, a negociação com os clientes começava a tomar o rumo. As instituições financeiras chamavam então os seus clientes e repactuavam com eles condições financeiras adequadas. A partir do momento em que um determinado cliente insolvente repactuava numa situação que fosse possível de ser paga, essa situação saía da margem de inadimplência e passava a ser um título com adimplência adequada. Observa-se ainda no ano passado a publicação das instituições, a publicação das instituições financeiras norte-americanas, que apresentaram lucro nos seus balanços. Quando melhor observado, verificou-se que, na verdade, grande parte do resultado cabia a renegociações, que tinha trazido de um resultado de prejuízo de anos anteriores uma reversão de lucro para esse exercício. O governo norte-americano começa a anunciar, então, que a sua situação estava melhorando. A recuperação da economia norte-americana. Guerreiros, ainda hoje a economia europeia passa por problemas sérios. Exportando pessoal, muitos funcionários, muitos trabalhadores europeus buscando até mesmo países como a Argentina e Brasil. Acredita-se que essa crise por lá ainda vai demorar muito tempo. Eu não sei, guerreiros, se nessa prova haverá espaço para os últimos acontecimentos. Entretanto, observem, nas últimas semanas, houveram mudanças significativas na orientação norte-americana. Nós tivemos, a partir do momento que se divulgou uma recuperação no mercado norte-americano, um grande movimento nas bolsas. O Banco Federal norte-americano disse que deixaria de colocar dinheiro no mercado, que a economia já estava se recuperando. Com isso, iniciou-se um grande processo de especulação. O dólar subiu no mercado, começou a ficar caro. E todos os países, não só o Brasil, tiveram que começar a fazer práticas para combater, do ponto de vista monetário, esse aumento repentino. O Brasil trabalhou no mercado futuro tentando conter o valor do dólar. Num determinado momento, a informação do mesmo Banco Federal norte-americano dizendo que havia reconsiderado os fatos, que a economia americana não estava tão bem assim e que ainda deveriam continuar colocando recursos na economia. Observe, mais um movimento de crise. No mundo inteiro, nos principais jornais do mundo, sai o seguinte comunicado: fim do efeito manada. Considerou-se, então, aquele aumento de dólar dos últimos momentos como um efeito manada, alguma coisa que, na prática, não havia acontecido. Observamos agora que, logo na sequência, o dólar cai. O que havia subido 17% em 2 meses, e de uma hora para outra cai 11%. A crise internacional, fruto de 2007, ainda não acabou. Teremos muito a fazer, principalmente nos países europeus. É necessário que a Europa restabeleça o mercado consumidor. Não é suficiente que somente as ações estatais sejam adequadas para conter ou para o desenvolvimento de uma nação. É necessário que a população acredite
que o povo acredite que a situação mudou e a partir daquele momento volte-se a investir. Guerreiros, a crise não terminou. Temos muito por vir. Obrigado. Vamos agora ver a supervisão das instituições financeiras. De todo edital, o que parece bastante lógico é que nós teremos que observar a regulamentação prudencial. Da observação atenta do edital, verificamos regulamentação prudencial e, em seguida, princípios da Basileia. Observem, de todos os princípios, somente nos interessam 13 princípios. A estrutura de capital, risco, mas aqui nós vamos cuidar de um dos pontos que está muito destacado no edital. Se vocês observarem atentamente, verão que o patrimônio tem lugar de destaque. Adequação de capital. Um dado importante e exigência do Acordo da Basileia. Quando nós falamos de adequação de capital, nós precisamos conhecer o balanço da instituição financeira. A base desse contexto é: nada que a empresa tenha dela, tudo que ela tem, ela deve para alguém. A estrutura de capital tanto pode ser de terceiros quanto de capital próprio. Nós já vimos e estudamos que capital de terceiro é um capital mais barato e um capital próprio é um capital mais caro. Desde o primeiro momento, quando nós pegamos recursos dos acionistas, esses acionistas já esperam uma rentabilidade maior do que eles teriam no mercado. Recursos obtidos de terceiros, muitas vezes nem custo tem. Salários, impostos, é só pagar o principal. Esta é a base da estruturação de capital e esta é a base do que determina a adequação do capital. Observe, como nós já vimos, no momento da abertura da empresa, o recurso é capital próprio. E o capital próprio no momento da abertura é um capital extremamente caro. Observem o gráfico. Nós temos aqui fonte de recurso e o custo do capital. Fonte de recurso, e a ideia que nós buscamos aqui é recurso de terceiros. No início de uma empresa, pouco desse recurso é terceiro, portanto, o custo do capital é extremamente alto. À medida em que o recurso de terceiro é potencializado, nós obtemos mais recursos de terceiros, o capital, ou o custo do capital, tende a cair. Por que então, em um determinado momento, este custo ele começa a subir? Imaginem um balanço patrimonial de uma instituição financeira. Recurso de terceiro, recurso de capital próprio. E tudo isso aplicado no ativo. À medida em que o recurso de terceiro aumenta, este recurso, mais barato, vai financiar a atividade circulante da empresa, vai financiar o giro. E a empresa consegue, deste giro, um resultado maior do que o custo de capital de terceiros. O nome que se dá a essa estrutura, obter um capital de terceiro com um custo mais barato do que o resultado que se obtém do giro da minha atividade, é a alavancagem. A alavancagem é interessante, mas até um determinado limite. Imaginem vocês que parte do ativo de uma empresa, de uma instituição financeira, são ativos de giro. Enquanto eu capto recursos de terceiros e aplico esses mesmos recursos em ativos de giro, em derivativos, em aplicações financeiras que vão me dar um retorno, naturalmente é de se imaginar que esse retorno será maior do que o custo do capital. O problema se dá quando parte de recurso de terceiro começa a ser obtido em volume superior a esse ativo circulante, ou seja, obter recurso de terceiro para bancar ativo não circulante. Nesse momento, o custo de capital começa a aumentar.
Observe com cautela. No quadro, nós temos, no início, um recurso de terceiros baixo, um custo alto de capital, que vai caindo à medida que o recurso de terceiro aumenta. Num determinado momento, esse recurso de terceiro está sendo aplicado em ativo não circulante. Nesse sentido, o ativo não circulante não oferece retorno. Portanto, qualquer que seja o custo do capital de terceiros, ele vai ser maior do que o retorno de um ativo que não oferece retorno. Nesse momento, o custo de capital começa a aumentar. É nesse momento que a regulamentação prudencial estabelece que nós devemos ter duas análises financeiras, dois índices que devem ser acompanhados concomitantemente. Um índice de liquidez e um índice de alavancagem. O índice de liquidez deve apresentar uma posição mínima. Observem no quadro. Do balanço de uma instituição financeira apresentada, nós temos que, do lado esquerdo, teremos o realizável. Do lado direito, teremos o exigível. Da forma como eu coloquei, uma instituição financeira tem uma parcela realizável e uma parcela não realizável. E uma parcela exigível e outra não exigível. Índice de liquidez tem uma relação direta com o realizável pelo exigível. Índice de liquidez é uma posição financeira, representa a capacidade de pagamento da instituição financeira. Observem a fórmula. Liquidez geral será o total do realizável pelo total do exigível. A regulamentação prudencial exige, e eu digo exige, que haja um mínimo de liquidez. Dentro da estrutura de capital da empresa, nós acabamos de ver então que a liquidez é a capacidade de pagamento. E se exige, sim, um mínimo de liquidez. Ou seja, haverá um percentual maior do que 1. Mais ativo circulante, mais realizável do que não realizável. Capacidade de pagamento. Com a alavancagem é o inverso. A alavancagem, como nós veremos, usando o mesmo quadro. Nós temos um ativo de uma empresa que tem uma parcela realizável, entretanto um ativo total. E parte deste ativo é obtido por obrigação exigível. Obrigação exigível é barata. Entretanto, à medida que eu capte capital de terceiros, eu espero que esse capital de terceiros tenha um custo menor do que eu possa obter com a realização do ativo. Observem, nesse balanço, o ativo realizável tem um tamanho. Observem nesse balanço que o exigível captado for maior do que o ativo realizável. Nesse exemplo, quero demonstrar para vocês que eu estou captando recursos de terceiros superior à parcela realizável. Ou seja, nós temos um capital de terceiros que está sendo aplicado num ativo não realizável. Esse percentual de diferença está sendo aplicado no ativo não realizável. Ou seja, terei que remunerar esse capital de terceiros sem que o ativo gere qualquer resultado. Observe então no quadro. Existe um diferencial, o que está achurado, que representa uma parcela exigível, mesmo com custo baixo, aplicado num ativo que não dará resultado. Na parte exigível, no cálculo da alavancagem, existe um limite máximo que se pode captar de recursos de terceiros. Observem então, pelo cálculo, que a alavancagem será o exigível pelo total do meu ativo. Entretanto, haverá um nível máximo. Eu não posso permitir que a obrigação exigível seja superior ao realizável. Guerreiros, como regulamentação prudencial, a dica: observe a estrutura de capital. Leiam o que o Acordo da Basileia traz sobre a estrutura de capital. Ok? Boa sorte, boa prova para vocês.